O Santos estreou na Copa Sul-Americana com derrota. Eu já não sei mais o que eu faço com esse time. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Oiê, eu sou a Isaac Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. Bom, gente, é isso, né? Não tem muito o que falar, não tem muito o que pensar para começar o vídeo. O Santos estreou na Copa Sul-Americana com derrota, né? O Santos levou a campo um time bem desfalcado. A gente estava sem Gabriel Barbosa, a gente estava sem o Gabriel Menino ali também no meio campo, a gente estava sem Neymar, a gente estava sem Igor Vinícius, o Escobar ficou no banco. Então, assim, bem desfalcado. Eu trouxe aqui alguns números da partida para vocês. Ah, lembrando, a gente enfrentou o Deportivo Cuenca, tá? Beleza, olha, chutes. O Santos chutou 18 vezes e o Deportivo 16. Dos 18 chutes que o Santos deu, 4 foram a gol. E do Cuenca, 1, ok? E não foi nem o chute que eles fizeram o gol, tá? Porque o que eles fizeram gol foi gol contra do Brasão, né? Foi uma cobrança de escanteio que inicialmente acharam que tinha sido um gol olímpico lá no segundo tempo já. Só que não foi gol olímpico, porque a bola bate na trave, ela não ia entrar e o Brasão acaba no meio da defesa ali se atrapalhando, empurrando a bola pro fundo do gol. Enfim, gol contra. Então não foi nem esse chute deles que eles acertaram no gol, porque foi um gol contra. O que torna tudo ainda muito pior, né? A gente teve bons nomes na partida? Sim, eu acho que o Gabriel Poutempo, por exemplo, fez um grande jogo. E foi dele, inclusive, também, ali no primeiro tempo, em uma parte do segundo, boa parte das finalizações do Santos. Só que eu acho que ainda assim faltou Santos, porque mesmo que a gente estava tentando, né? Teve finalizações, estava jogando, estava buscando jogo, o Santos se desequilibra na partida de forma muito fácil e dá oportunidade para o adversário conseguir fazer alguma coisa no jogo. Isso não pode acontecer. Eu acho que eu sempre vivo falando isso, né? Quando a gente pegar um adversário melhor, as coisas podem dar ruim. Porque assim, o Deportivo Cuenca, eu vou ser bem sincera com vocês, eu nem conhecia esse time, tá? Eu nem conhecia esse time. Inclusive, em uma das paradas técnicas que tem durante a partida, o Cuca fala, né, pro time ali. A gente não tem como perder esse jogo. Não tem como perder esse jogo. Sim, tem, Cuca. Tem como perder o jogo. Porque a gente perdeu. Entendeu? A gente perdeu. E muito da nossa derrota foi por displicência nossa, né? O erro do Brasão ali na hora da defesa. A gente deixando eles terem os contra-ataques muitas vezes ali. Porque, sim, teve momentos ali que o Santos errava, entregava a bola de graça. Ah, mas o Santos foi bem em alguns momentos. Sim, o Santos teve seus momentos na partida. Só que, por exemplo, quando volta pro segundo tempo, não volta tão bem. Depois que toma um gol, que volta a jogar bem na partida. No primeiro tempo, a gente teve sim alguns momentos ali, a gente começa a partida bem, né, pressionando e tal. Eu até achei que por aquele começo o resultado final poderia ser outro, mas não foi o que aconteceu. A gente viu ali que, enfim, tudo se encaminhou para dar muito errado. Porque depois que eles fazem o gol, inclusive, o treinador deles tinha deixado bem claro, eles iam tentar fazer o gol e depois ia fechar a casinha. E foi o que eles fizeram, né? Não tinha muito para onde correr. Mas eu vou falar para vocês a escalação do Santos, porque como eu disse, foi uma escalação bem diferente do que a gente está acostumado ali, né? O Brasão no gol, aí a gente teve o Gustavo Henrique na lateral, numa lateral, e do outro lado a gente teve o Gonzaga, tá? E na nossa dupla de zaga, o Pérez e o Veríssimo. Aí a gente teve o Oliva, o Arão, o Moisés e o Rony, o Bom Tempo ali flutuando nesse meio campo e o Lautaro Dias lá na frente. A gente teve substituições no jogo? Teve. No segundo tempo, o Roleiser entra. Mais uma vez, o Roleiser entra muito bem na partida. E ele entra bem cedo dessa vez, tá? Bem cedo. O que deveria ter entrado no tempo, na verdade, que deveria ter entrado lá no jogo contra o Flamengo, ele entra ontem. E ele entra e consegue mais uma vez mudar o jogo do Santos ali pelo meio campo. O Laser, ele tem entrado bem nas partidas, eu tô gostando bastante. Eu não sei se quando ele começar uma partida vai ser a mesma coisa, porque em jogos passados, quando ele começava, muitas vezes ele não começava tão bem e precisava sair cedo. Mas entrando no segundo tempo, ele tem dado bastante conta do recado ali desse meio campo do Santos. Inclusive, eu até achei que ele seria titular ali, mas não foi o que aconteceu. Enfim, o Roleiser entra, o Barreal entra, Tassiano, Robinho e o Zé Rafael. Para saídas do Oliva, né? Nenhuma novidade até aí, o Oliva sempre tá saindo, a gente já falou um pouquinho disso no vídeo passado. O Rony também sai, o Moisés, inclusive, é o primeiro a sair. O Moisés sai para a entrada do Roleiser, assim, bem no intervalo mesmo a gente tem essa troca. O Lautaro também sai.
E o Gonzaga também sai, o lateral ali, o nosso menino da Vila. Enfim, gente, eu não acho que o Santos tenha ido de todo mal na partida, mas ainda assim, olhando para o adversário que a gente enfrentou e para a importância desse jogo logo na estreia de uma nova competição na temporada, eu acho que a gente precisava pelo menos ter segurado o empate. Dava para vencer o jogo, com certeza dava, porque o Santos não jogou tão mal. Só que foi a displicência, o desligamento que o Santos tem em alguns momentos da partida que custou aí esse resultado pra gente. E isso não pode acontecer, entendeu? Porque quando o outro time tem a chance, vai lá, aproveita e faz o gol. Quando é a vez do Santos, o Santos não consegue. A gente teve finalizações ontem, jogadas que poderiam ter elevado de fato perigo real ali pro Cuenca e a gente não conseguiu. A gente não conseguiu finalizar bem. As 4 chances que a gente teve no gol também, o goleiro defendeu, enfim, teve alguma coisa ali que impediu a bola de entrar. Então, assim, é complicado, né? Quer ver? Deixa eu ver outra estatística aqui que possa ser interessante pra gente, porque o Santos teve 60% de posse de bola. Então, o Santos estava ali tentando digitar. Só que, olha, o Cuenca teve 9 escanteios. O Santos só teve 4. Entendeu? Então, mesmo eles finalizando dois, a gente finalizou 18, eles finalizaram em 16, né? Não chutes, na verdade. Não foi chute a gol. Mas, enfim, tiveram mais finalizações que a gente. Tiveram mais escanteios que a gente. E foi de um escanteio que saiu o gol deles. Então, a gente vê que, querendo ou não, esses resultados, eles fazem a diferença no jogo também. Porque essas estatísticas, na verdade, fazem a diferença no jogo porque são pontos importantes da partida. O Santos finaliza, 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 só que erra na finalização, toma a decisão errada, finaliza mal. E isso tudo vai para esse combo de caos que o Santos tá, né? Porque, querendo ou não, o que o Santos tá enfrentando fora das 4 linhas reflete dentro das 4 linhas. Eu disse para vocês no vídeo passado que o Santos não teve planejamento nenhum, e isso ficou muito claro no jogo passado, e mais uma vez nesse jogo, e toda essa falta de planejamento, esses momentos perdidos da diretoria, de tudo que está acontecendo fora das 4 linhas, está refletindo diretamente dentro das 4 linhas, porque quando a gente vê uma diretoria que está perdida no que está fazendo e a gente olha para campo, a gente vê um time perdido também, né? O Cuca tá tentando fazer a parte dele ali, organizar o time, só que ainda assim, por mais que a gente tenha conseguido acertar um pouco ali, outro ali, jogando um pouco melhor, diferente do que era com o Vojvoda, ainda assim o Santos é um time bagunçado, sabe? Porque o futebol é um espelho. O que acontece fora das 4 linhas acaba refletindo dentro, e isso ficou muito claro. O Santos, ele tá passando mais uma vez por maus bocados, e quando a gente olha esses resultados de jogos como esse, por exemplo, que a gente com certeza sabe que em qualquer outro momento bom do time a gente venceria, fica complicado. Fica complicado porque a gente começa a duvidar do que a gente pode conquistar nessa temporada de novo, e principalmente a gente começa a ficar com medo do que pode acontecer com a gente na temporada. Porque, assim, as coisas estão caminhando para serem mais uma vez sofridas, né? Porque a gente tenta, 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 bate na trave, a sorte não colabora. Quando às vezes dá certo, é a arbitragem, que não foi o caso ontem. Mas, assim, sempre tem alguma coisa para impedir que a vitória aconteça, para impedir que a gente conquiste pontos, para impedir que a gente se dê bem de certa forma. E aí, quando a gente vê, o Santos tá ali, ó. Como eu disse no vídeo passado, a gente ganha uma, empata uma e não consegue subir na tabela. Aí a gente perde uma, a gente despenca, entende? Então é isso. O Santos tá vivendo mais uma vez esse momento tenebroso de ficar patinando ali e sem sair do lugar, sabe? Sem dar esperança pro torcedor. Porque é muito frustrante você parar 90 minutos para ver um jogo e ver o que aconteceu com o Santos, por exemplo, nesse jogo contra o Cuenca. Ou assistir, por exemplo, o que foi Santos e Flamengo. Então, assim, tá cada dia mais difícil. Tá cada dia mais difícil. E a gente aponta dedos, a gente fala quem pode ser os possíveis culpados. Só que no fim das contas, nada muda. Continua tudo do mesmo jeito. Ou melhor, as coisas começam a piorar ainda mais. O que acaba sendo ainda mais triste. Enfim, gente, é isso. O Santos perdeu aí pro Cuenca na estreia da Sul-Americana.
E o próximo jogo do Santos é contra o Atlético Mineiro, né? Eu já tinha dito no vídeo passado, sábado agora, 8 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. E depois a gente enfrenta mais uma vez a segunda rodada aí da Sul-Americana, dessa vez em casa, Santos e Deportivo Recoleta. É outro time que eu nunca nem ouvi falar também, meu Deus do céu. É o time paraguaio. Ok, é o time paraguaio. Mas é engraçado, né? Porque assim, a gente às vezes pega times que a gente. O que a gente enfrentou ontem é equatoriano. A gente às vezes pega times que a gente nem conhece e fica meio perdido, né? A gente fala, vamos ver o que esperar. E a gente. É sempre pior do que a gente tá esperando. Às vezes a gente nem espera o melhor, mas acaba surpreendendo de forma negativa. Enfim, esse é o Santos. Gente, comenta o que vocês acharam da partida. Tô curiosa pra saber o que vocês acharam do jogo e dessa formação do Santos, né? Que cada dia tá sendo um time diferente por N motivos, enfim. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.